O dia 31 de março ele marca uma lembrança um tanto quanto trágica da história do Brasil. É o dia que foi dado o golpe militar, né, lá em 1964, e que deu início a uma ditadura militar que durou 21 anos e que até os dias de hoje traz consequências importantes sob o ponto de vista econômico, social, político e cultural da vida do Brasil. E como não poderia deixar de ser, um dos aspectos centrais que envolveu o golpe militar foi justamente o aspecto econômico. As políticas econômicas que vinham sendo praticadas nos anos anteriores e que com o golpe foram, de certa forma, reformuladas ou derrubadas em função de alguns interesses que são muito específicos dos defensores do governo militar. E é sobre isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Bom, então qual que era o contexto? A gente vinha de um período de forte crescimento econômico, desde a década de 30, né, quando a gente teve uma grande transformação na economia brasileira, mas principalmente com políticas bastante estruturadas a partir do segundo governo do Getúlio Vargas, e que teve toda uma tradição que construiu um processo fortíssimo de industrialização que ficou conhecido como a industrialização por substituição de importações. Bom, para resumir um pouquinho da prosa aqui, esse processo ele precisou muito da presença do Estado. Então, basicamente, o Estado mobilizou uma série de instrumentos de políticas públicas, políticas fiscais, políticas creditícias, política monetária e também uma política cambial muito ativa que permitia o favorecimento da importação de determinados artigos essenciais para o processo de industrialização e, ao mesmo tempo, inibia a importação de artigos de consumo final. E o ápice desse processo foi justamente durante a implementação do plano de metas, lá no governo JK, entre 1956 e 1961. Período que também a gente teve grandes investimentos em infraestrutura e que mudou a paisagem econômica do país. Só que durante todo esse período, a economia brasileira ela conviveu com pelo menos duas questões que eram as bolas levantadas aí para a crítica que era feita aos governos, né, desde lá do Vargas até o JK, que era a presença contínua de um processo inflacionário e um outro problema que foi o estrangulamento do balanço de pagamentos, principalmente no que diz respeito à entrada desse linguajar econômico horrível, né, de divisas, que são moedas estrangeiras, para dentro da economia brasileira. Isso dificultava, inclusive, o processo de industrialização, porque boa parte desse processo era dependente de importações de máquinas e equipamentos. Mas aí você pode me perguntar, poxa vida, mas não era um processo de industrialização por substituição de importações? Tá certo, é certinho. A grande questão é que a nossa substituição de importações ela era mais focada nos produtos finais e também alguns insumos importantes para o processo de industrialização. Então eu vou estar falando aí do produto final, que são geladeiras, carros, enfim, tudo aquilo que compunha a pauta de consumo de bens industrializados na economia brasileira naquele momento e também insumos muito básicos e importantes para o processo produtivo, como o petróleo, por exemplo. E daí a gente já coloca a importância nesse período da criação da Petrobras, dentro dessa estratégia de substituição de importações. O fato é que tinha uma galera, uma turma, forças políticas já bastante antigas no país que se colocava o contrário mesmo ao processo de industrialização. Eram defensores aí de uma agenda oligárquica que foi derrotada lá na Revolução de 1930 e que continuava presente na vida política e econômica do país. E que acusava o governo de ser irresponsável fiscalmente, de aumentar a base monetária e assim gerar um processo inflacionário. Então, o discurso da inflação, e mesmo ela sendo real, ele era favorável a essas forças contrárias a esse processo de industrialização e que fizeram de tudo para derrubar os governos durante esse período. Só para a gente pegar como referência aqui o discurso dos economistas liberais da época, basicamente eles falavam que a ação fiscal, né, a ação de política fiscal do governo, ela levava ao aumento da base monetária e isso, consequentemente, levaria a um processo inflacionário, que é como dita a economia neoclássica, né, como dita os referenciais de economia mais liberal, que a gente estuda aí no mundo inteiro. Bom, então lá no final da década de 50 e início ali da década de 60, a gente tinha um quadro já de um certo esgotamento desse modelo de substituição de importações, principalmente após a realização dos investimentos lá do plano de metas durante o governo JK, e convivia já com alguma estagnação da economia e também da dívida pública que foi necessária para financiar o processo
lá do plano de metas. Então foi nesse momento que a turma dos economistas liberais estavam com a crítica mais aguçada, porque eles também criticavam a estagnação que, na interpretação deles, foi gerada por excessos anteriores dos governos precedentes. E, enquanto isso, os militares que estavam já se organizando e se articulando para derrubar os governos democráticos da época continuavam lutando contra o comunismo, né? E num contexto internacional muito complexo, né? De acentuação da Guerra Fria e de uma série de processos, inclusive da Revolução Cubana, que tinha acabado de acontecer. Acontece que nesse período, forças sociais mais populares, já oriundas desse processo de urbanização intenso que aconteceu no Brasil, também se organizavam e reivindicavam seus direitos. Então, pautas como da reforma agrária, reforma urbana, a reforma previdenciária, ou seja, a luta pelos direitos previdenciários também estava acontecendo. E tinha uma certa disposição, principalmente no âmbito do governo João Goulart, de atender a essas demandas, ainda que fosse necessário também trabalhar algum horizonte de ajuste econômico, de ajuste das políticas públicas. Aliás, como foi proposto no plano desenhado pelo Celso Furtado, né, naquela época, o plano trienal. Mas o governo Jango, ele resolveu bancar boa parte dessas demandas sociais que estavam permeando a vida política brasileira naquela época. Isso aí foi a gota d'água para as frações mais conservadoras e oligárquicas que já vinham disputando há muito tempo o Brasil. Inclusive, se você achar interessante que eu faça um vídeo sobre esses antecedentes ao golpe militar e principalmente no que diz respeito à política econômica nesse período do governo Vargas até o golpe militar, comenta aqui embaixo no vídeo que a gente vai fazer com muito prazer. Muita gente apoiou o golpe militar, né? Inclusive setores empresariais diversos, né? Havia até uma certa identidade ideológica entre defensores de alguns setores empresariais e setores militares, né? Com uma certa defesa de um governo técnico sem influências políticas, inclusive coisa que a gente escuta muito até hoje por aí, né? E que se casavam com elementos que estavam lá presentes na doutrina de segurança nacional desenhada pelos militares. O fato é que o golpe permitiu que uma nova política econômica fosse implementada sem negociação com os setores da sociedade, por meio da imposição, por meio do autoritarismo. E quando o Jango, então, bancou as reformas estruturais, como a gente já conhece na história, foi o momento que o golpe aconteceu. Já no início de 1964, logo em abril, logo depois do golpe, foi editado o primeiro ato institucional, né, o número 1, que basicamente suspende os efeitos da Constituição de 1946 e dá poderes extraordinários para o Executivo. Então os militares ficaram com a faca e o queijo na mão. E já em 65 foi editado o AI-2, que suspendeu os partidos políticos e implementou o modelo bipartidário com eleições indiretas dentro do Congresso. E o caminho então ficou livre para os tecnocratas conservadores e para os economistas liberais para fazer o que eles quisessem, né, da política econômica brasileira. De saída, eles já mandaram o Plano de Ação Econômica do Governo, que a gente conhece como PAEG, né, que foi implementado entre 64 e 66, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, que tinha à sua frente, né, coordenando esse processo, um famoso economista, que é o Roberto Campos, o avô desse Roberto Campos Neto, que é o bolsonarista que controla aí o Banco Central, que está à frente do Banco Central brasileiro. O PAEG era um programa econômico bastante ortodoxo, voltado àquilo que a gente conhece na literatura como uma modernização do capitalismo brasileiro, mas uma modernização conservadora, ou num linguajar que a Maria da Conceição Tavares traz, que é uma modernização pelo alto. Era um programa que focava no controle da inflação, obviamente, e para isso utilizava de instrumentos como o aumento da arrecadação por meio da elevação de impostos, inclusive com a instituição de impostos que a gente conhece até hoje, que estão presentes aí e que acabaram de passar por essa reforma mais recente, tributária, que foi coordenado pelo ministro Fernando Haddad. E aí a gente está falando de imposto de renda retido na fonte, impostos que promoviam uma maior centralização da arrecadação na União em detrimento de estados e municípios, o ICM, o IPI, o ISS, são todos impostos criados nessa época. O PAEG ele também previa uma política monetária bastante restritiva, então, que inibisse a participação do governo por meio de emissões monetárias, que acabou não funcionando tão bem assim na época. Mas nesse bojo de repensar a política monetária é que foi criado ainda em 64 o Banco Central do Brasil e também o Conselho Monetário Nacional,
E foi quando também a gente teve a formação de fato, né, de um sistema financeiro nacional. Também uma nova política bancária que tinha como objetivo a restrição do acesso ao crédito, justamente para que não se gerasse efeitos inflacionários, né? E a principal medida de controle da inflação foi um grande impacto restritivo sobre a política salarial. Nesse período começa um sério e intenso declínio dos salários dos trabalhadores no Brasil. Bom, o PAEG ele também previa uma tentativa de reaquecimento da economia, principalmente por meio do estabelecimento de um sistema financeiro de habitação que estimularia a retomada da construção civil e de uma série de investimentos nas cidades brasileiras que sofriam um grande processo de urbanização. Então foi criado nessa época o BNH, o Banco Nacional de Habitação, também com uma política habitacional voltada para classes médias e que contava com recursos no seu financiamento da caderneta de poupança e também do recém-criado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. No que diz respeito ao equilíbrio externo, a tentativa foi correção das tendências de déficit no balanço de pagamentos, e, portanto, o combate também ao estrangulamento da capacidade de importar. Lembrando que o contexto internacional também não era fácil, né? Havia uma grande pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, os Estados Unidos que inclusive apoiaram, né, e ajudaram a planejar o golpe de 64, mas também uma pressão econômica por meio dos organismos internacionais de financiamento do desenvolvimento, todos controlados pelos Estados Unidos. E aí eu estou falando do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, mas principalmente mesmo o FMI, né, que havia uma série de negociações para o Brasil, que era sempre, já de algum tempo, um demandante por maior capacidade de importação, ou seja, a ideia era pegar empréstimos junto ao FMI para financiar o processo de industrialização. Mas o FMI pedia, e continua pedindo até hoje, sérias contrapartidas no que diz respeito à condução da política econômica, que naquela época era basicamente uma austeridade fiscal bastante radical. Mesmo o Roberto Campos e o Otávio Bulhões, que era o ministro da Fazenda na época, sabia que era muito difícil de conciliar o combate à inflação com uma retomada do crescimento. Então eles propuseram um ciclo gradualista de combate à inflação, que previa 3 fases. Uma primeira fase que permitiria algum grau de inflação, chamado de inflação corretiva. Uma segunda fase, que era uma fase de desinflação, já com a previsão de desaceleração do processo inflacionário. E uma terceira fase, que era de estabilidade de preços. Mas sabendo da dificuldade de se alcançar esses objetivos, eles também criaram um mecanismo que acabou sendo muito importante para a economia naquela época e até hoje, que era de indexação dos preços e dos contratos, que é a correção monetária. Então isso procurava ser um mecanismo de atualização dos ativos das empresas e também como uma tentativa de promover menores perdas inflacionárias na poupança. E foi justamente nessa época que o Estado brasileiro lançou os seus primeiros papéis de dívida pública por meio das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN. Bom, mas mesmo com a criação desses mecanismos do mercado financeiro, o crédito para o financiamento, principalmente do processo de industrialização, ele continua muito dependente de fontes externas. E foi nessa época também que o governo ele permitiu que empresas pudessem intermediar essa captação de recursos no exterior. E isso acabou no final das contas, teve um impacto muito forte também sobre o balanço de pagamentos, que começou a sofrer com grandes remessas, né, de recursos para o exterior, principalmente para pagamento de juros e lucros e dividendos. Beleza, mas de qualquer forma, o crescimento ele acabou voltando, né? Nesse período do PAEG, a média de crescimento do PIB foi de cerca de 4,2% ao ano. A inflação acabou também tendo uma queda, né? Ela que foi de cerca de 92% em 64, chegou em 66% na casa de 39%. Bom, mas alguém tinha que pagar essa conta e, como a gente já sabe, sempre cai para o elo mais fraco da história. E foi o trabalhador, né, que garantiu essa estabilidade tanto da inflação, ainda que a inflação não tenha chegado as metas de redução previstas pelo PAEG. Bom, a inflação caiu, mas também não caiu de acordo com as metas que o PAEG estipulava. Os salários caíram muito.
Só para a gente ter uma ideia, em 65 o salário real ele caiu 4,5% e já em 1966 a queda foi de 7%. E essa queda foi generalizada para todos os segmentos, inclusive para os salários industriais. E essa penalização do salário durante toda a ditadura militar, na verdade, ela impôs uma séria redução da qualidade de vida do povo e principalmente ali que se constrói o núcleo de um problema que a gente convive com ele até hoje, que é a grande acentuação da desigualdade de renda no país. Então, nesse período é que se abre ali a grande boca do jacaré. Classes de renda média, média alta, tendo uma elevação de renda muito significativa e principalmente as classes capitalistas recebedoras, né, de lucros e dividendos dos seus negócios, dos seus ativos, ao passo que a renda do trabalho ela teve uma tendência de queda que vigorou durante muitos anos. Inclusive, o crescimento econômico que ocorreu nessa época, ele, sob o ponto de vista do mercado interno, ele sustentou bastante justamente na desigualdade. E havia todo um processo de criação de mercado de consumo para essas classes. Então, toda a política do BNH, a política financeira de empréstimos, do setor imobiliário, era voltado para classes de renda mais alta. Bom, então essa foi a tônica do golpe de 64. Bom, então se você tem interesse que eu fale mais, aí faça outros vídeos sobre os outros períodos, né, da política econômica durante a ditadura militar, você comenta aqui que a gente vai fazer com muito prazer. Bom, e teve um negócio que a ditadura militar acabou não fazendo, que foi dar um like aqui no vídeo. Então não faça como a ditadura, dá um like aqui, aproveita e se inscreva no canal e dá essa moralzinha porque ajuda demais, se está gostando do conteúdo, para ele chegar a mais gente.